Fala, líder! Seja bem-vindo a mais um Líder That Scale. E mais uma vez, junto com o Rudá. A gente vai falar do que, Rudá? Hoje, um tema bem diferente, embora ainda estejamos falando de escala, claro, né? Aqui no Líderes que Escalam. A gente vai falar de inovação, a escala de inovação em grandes empresas. Cara, show. E ninguém melhor do que ela, Bruniele Guimarães. Obrigado por ter aceitado o convite, Bruni. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, uma curiosidade aí para você que está assistindo, eu vou apresentar a Bruni, mas ela era para ser a primeira convidada. Mas convidada ela antes de começar. Antes de tudo. Mas a agenda dela é muito difícil. Hoje conseguimos. Que bom. Vou apresentar a Bruni aqui para quem não conhece. Vamos lá. A Bruni é gerente de consultoria de estratégia e desenho de negócios para inovação na Deloitte, conselheira consultiva para startups e empresas, especialista em desenho, implantação e gestão de jornadas ponta a ponta de discovery a delivery, indo da busca até a escala de produtos para grandes empresas por todas as formas de parceria em transformação digital. Também é especialista em gestão Lean ágil de portfólios e tem como indústria início profissional de ciências da saúde, sendo enfermeira como formação base e especialidades como cardiologia e transplante de órgãos. Cara, a gente descobre aqui cada dia que a galera da escala, da inovação... Incrível. Incrível. Muito bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Realmente muito feliz em estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre escala. Como o Rudá disse, sobre uma outra perspectiva de escala. E é incrível a apresentação que vocês fazem. A gente se sente assim, nossa, que legal essa trajetória. Obrigada, é um prazer estar aqui. E eu só falei 1/3 do que é verdade. É isso. E a trajetória é sua, é isso aí. Sim. Bom, vamos lá, Bruni. Pra gente começar, a gente precisa de um pouquinho de contexto, né? Você é uma convidada que fugiu um pouquinho do que a gente vem trazendo aqui. Não só porque você é a nossa primeira convidada a aceitar o convite, porque a gente teve outras convidadas que ainda a gente não acertou aqui a agenda. Mas, que trabalha dentro de uma consultoria com grandes empresas. Então, uma escala diferente de escala é o que a gente vai falar hoje. Para isso, conta pra gente um pouquinho, tanto do que você faz hoje ali na Deloitte, quanto da trajetória que te levou até ali, que a gente, esse começo com enfermagem, né? E como enfermeira, que você já adiantou, é a base que te preparou para a pressão hoje, entre outros, vou deixar você falar, e o meio do caminho até chegar aí. Vamos começar do começo. Excelente. Acho que, né, como que uma enfermeira, né, assim, com uma formação toda voltada para a enfermagem, hoje é gerente de inovação, de desenho de negócios dentro da Deloitte. Com certeza, a minha base para o pensamento de escala começou na enfermagem, né? O que eu acredito, né, que líderes que escalam, que ou escalam suas próprias empresas, ou suportam as empresas a escalar, eles têm uma mentalidade, a gente desenvolve uma mentalidade de escala. Isso é uma construção ao longo de toda a vida. Então, cada etapa, cada coisa pela qual você passa, você está construindo, você está ampliando a sua lente para você conseguir enxergar de uma forma de escala. Como que você escala algo? Então, tentando resumir, como enfermeira, ali é a base, né? Toda a base de inteligência emocional. Em todos os episódios foram falados bastante sobre isso, né? Como desenvolver autoconhecimento, inteligência emocional para poder você estar nesse momento de escala, que é um momento que te pressiona bastante. Ali, como enfermeira, o tempo que eu trabalhei dentro de terapia intensiva, foi ali que tudo que eu aprendi sobre liderar pessoas, sobre liderar projetos, liderar cuidado, né? Então, sobre liderança, sobre trabalhar sob pressão, sobre tomar decisões rápidas e decisões de extrema qualidade, porque você está lidando, o resultado não é, posso recuperar depois no mês seguinte, no ano seguinte eu recupero esse erro aqui, esse teste que não deu certo. Não, a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, lidar com altíssima pressão, tomar decisão com muita qualidade sob pressão, nesse tempo como enfermeira. Depois, eu comecei a realmente entrar para o mundo da inovação, trabalhando em diferentes startups de saúde ainda. E, na primeira, acrescentou a lente da visão do volume, onde eu trabalhei com saúde populacional, né? Então, você sai ali do cuidado de cada paciente, alta pressão, pensando em cada pessoa. Quando você olha para a saúde populacional, você está falando da saúde de várias pessoas. Então, eu acrescentei a lente do volume. Como que você lida com volume diferente e você lida com inovação, nesse caso ainda de saúde, com volume. Quando eu passei a trabalhar com a estratégia, e aí foi o próximo passo,
ainda startup, mas trabalhando com estratégia, entra a lente do financeiro, né, da eficiência, porque aí você começa a ter um outro olhar, porque a estratégia sempre vai estar conectada onde você quer chegar, mas como que você, né, que dinheiro que vai ser investido nisso e como que você tem um retorno. E aí que eu fui entrar para a consultoria, primeiro com um olhar mais voltado para a consultoria de inovação, ventures, onde ficou muito forte a lente da transformação digital, porque aí dentro da consultoria da Deloitte, a gente trabalha com grandes empresas, né, as maiores empresas do país e do mundo, então você já entra com um olhar de escala, então nesse lado é muito forte a transformação digital, e agora como gerente, né, de estratégia, de desenho, de negócio, de inovação, como o Fabiano trouxe, é um olhar de, além dessa parte de transformação digital, também da estratégia para poder você fazer transformação digital, para você criar esteiras de inovação. Então, desenhar, implantar e amadurecer esteiras de inovação dentro de empresas. É claro que a gente vai perguntar e a gente vai querer saber tudo, né? Tudo que puder, que você puder contar dos bastidores aí, né, de projetos, enfim, porque, né, uma coisa é escalar algo do zero ou algo do zero para o 1, 2, 3, 4, 5. E outra coisa é você chegar numa gigantesca e falar, cara, tem que fazer coisas melhores aqui e pensando já em algo em grandes proporções em todos os sentidos. Mas antes, vou seguir a linha do tempo igual o Rudá gosta. Hoje eu vou ser o cara da linha do tempo. Então eu vou puxar as curiosidades. Então, me conta, quando que foi, você tava lá, enfermagem e tal, e aí do nada, qual foi esse do nada, que nunca é do nada, né? O que aconteceu no âmbito pessoal, profissional, que você vislumbrou e falou, cara, eu vou fazer essa transição, porque nesse processo todo você escalou a si mesma também, né? Então a gente vai com certeza falar disso. Então, teve um momento X ali? Sempre tem. Eu também acredito que é uma construção, mas sempre tem aquele momento, aquele estralo, assim, que você fala, nossa, é agora. Tem um lado pessoal, né? Acho que quando a gente vai fazendo ciclos de idade mesmo, você vai pensando a sua vida, você vai entendendo, eu estou no lugar certo e fazendo aquilo que eu mais acredito. Esse é um ponto não sei se posso falar de inflexão, mas um ponto que realmente contribuiu bastante. Então, como eu estava me sentindo naquele momento, pessoal. E o segundo é que depois de alguns anos, eu fiquei 7 anos, né, dentro de UTI, então o cuidado ali, eu entendi que eu queria trabalhar com uma visão muito mais ampliada de como suportar as pessoas. Então, hoje, apesar de eu estar alguns anos com o olhar de várias outras indústrias, energia, óleo e gás, outras indústrias que não só a da saúde, como a minha formação base é como enfermeira, eu sempre penso que todo produto, toda empresa, tudo que você desenvolve, você está desenvolvendo e isso impacta na vida das pessoas. Não só dos colaboradores, não só de quem investe, mas das pessoas. Então, se todo mundo pensasse que eu tenho uma empresa e o meu produto ele colabora desta forma, ele impacta dessa forma positiva, isso seria o ideal, mas também negativa, como que a gente lida com isso? Então, o meu ponto foi, eu queria olhar para o cuidado das pessoas de uma outra forma, de uma forma muito mais ampliada. Ali eu ainda não sabia que era um olhar de escala, mas foi ali que começou. Não vou continuar no hospital, onde a pessoa ela já chega num extremo, né, é um outro olhar ali. Não, eu quero trabalhar com como que eu posso levar, como que eu posso cuidar, como que eu posso olhar para as pessoas com um olhar diferente, onde um olhar mais preventivo, enfim, um olhar... Ali que começou, não sabia que isso tinha a ver com escala, e depois, com a construção, trabalhando e olhando, e estudando as outras coisas, eu entendi, nossa, mas realmente ser sobre escala. Se eu estou olhando num volume maior e sobre uma lente maior, eu estou falando de uma lente escalada, né, ampliada. Mas não tinha ideia que se chamava isso quando eu tomei essa decisão. Show. Legal. Você falou da mentalidade de escala e que tem que criar. Resume pra gente, ou coloca pra gente o que você acredita que é escala. Porque volume é uma parte dela, né? O que mais aí, falando em pessoas e processo? Tá, o que eu acredito que é escala. Hoje, eu já falei sobre mentalidade, né? Mas pensando na minha realidade hoje, no que eu trabalho nos últimos anos, né? Eu entendo escala para o recorte de grandes empresas, como que você cria um ecossistema interno
vou fazer um parênteses aqui, né? Em startups, no mundo de startup, a startup está dentro de um ecossistema e isso é fundamental para a startup. Grandes empresas muito grandes que movimentam realmente assim, movimentam a economia do nosso país, eles mesmos têm um próprio ecossistema. A própria empresa já é um ecossistema enorme, gigante. Então, como que eu crio um ecossistema a escala, né, que é passível de eu conseguir realmente escalar, não a empresa, porque a empresa já é escalada, ela já é uma empresa consolidada, que, né, que tem toda uma questão financeira, investimento, então, assim, a empresa em si ela é escalada, mas como eu crio um ecossistema para que toda a inovação, tudo que é pensado, toda a estratégia de futuro, ela seja sempre dentro dessa linha de escala. Tudo que nasce, no fim, aquilo que dá certo, já que a gente tem que, né, preservar aí o teste da inovação. No fim, como que eu preservo essa empresa que é escalada? Então, como que eu tomo decisões de inovação que também são escaladas? Então, dentro de empresa, eu entendo que escala está muito conectada a isso. Tipo, como que eu tomo decisões, crio um ecossistema interno para eu poder criar produtos que eles são passíveis de uma escala e mantém essa empresa lá na competitividade dela, né? Falando nisso, eu esqueci de novo de falar algo no início, mas já que a gente tá falando de escala, a gente teve um cara aqui chamado Rudá, que ele foi best-seller semana passada, 15 dias, de um livro chamado Líderes que Escalam. E aí eu tinha que dar esse recado para a audiência, né? Vai passar um QR Code aqui, o pessoal vai falar, caramba, o que é esse QR Code, né? Então, eu tô avisando vocês, então, para adquirir o livro que, né, best-seller aí do nosso querido Rudá. Tá imperdível. Então, é só ler o QR Code que vocês conseguem comprar pela Amazon, beleza? Era só esse recado aí que eu... Interrompendo para... E nem é um comercial, para né? os comerciais. Comercial Não, mas do eu livro. acho que é isso, né? O livro é isso, né? Tá por dentro da mente do Rodar. Quem nos acompanha, né? Acho que vai ser legal. Vale a pena. Então, achei... Você quer complementar? Que eu já ia perguntar lá em cima da... Então vai lá. Em cima dela também. Boa, a gente falou da esteira de inovação, então mentalidade de escala, a escala, criação de um ecossistema ali. Como é que funciona esse ecossistema? Como é que funciona essa esteira? E assim, toda empresa já tem uma esteira de inovação quando chega ali? A gente fala das grandes empresas, eu imagino que elas tenham passado por pelo menos um processo de vamos criar uma área de inovação, uma esteira de inovação aqui dentro e revisitado isso muitas vezes ali dentro. Mas isso sou eu aqui olhando de fora. Bruni, como é que nasce esse processo? Como é que amadurece essa criação de ecossistema, esteira, esse começo aí de inovação nascendo? E a cultura em tudo isso? Só para só complicar. essas duas perguntas. 2 horas acho de que resposta. a gente vai falar 2 horas, realmente. Vamos lá, vou por partes e aí vocês vão me cortando se eu estiver falando demais, porque realmente é muito ampla a pergunta. Quando a gente pensa em empresas muito grandes, a gente parte de 2 princípios. Que realmente é uma empresa já consolidada, então isso quer dizer que ela tem líderes que têm uma mentalidade de competitividade no mercado, de trabalhar num nível já de escala. Então, você já tem isso, ou seja, é uma empresa que já é inovadora, ela já desenvolve produtos que são competitivos no mercado, ela já desenvolve cadeias logísticas que são capazes de suportar milhares de funcionários, ativos físicos. Então, assim, já parte desse princípio. Isso é uma coisa importante para a gente falar depois sobre cultura. E o outro princípio é que essas empresas não nasceram na era tecnológica que a gente vive hoje, né? Então, isso é muito diferente de uma startup que nasce baseada em uma tecnologia, por exemplo. Então, para você pensar em inovação dentro dessas empresas, que já são inovadoras, né? Você tem acho que 3 pilares. Eu vou começar pelo que eu considero principal e é o que mais impacta em dar certo e não dar tão certo algumas estratégias de inovação dentro de grandes empresas. Acho que eu já abri até um outro leque aqui. Sim. Que vocês iam perguntar depois. Anotando. Mas a cultura e dentro da cultura os vieses. Justamente porque são empresas enormes, que são as principais empresas do país, que movimentam a nossa economia, impactam na vida de cada um de nós. É muito comum que parta-se do princípio de ter tanto um viés do status quo, nós já estamos lá, nós já somos escalados, a nossa empresa tem uma estrutura quase que
não tem como reverter o estado ali que aquela empresa tem dentro da competitividade. Então, o viés do status quo, que é a gente já é inovador, a gente já faz isso, a gente já entrega em nível de escala. Para que a gente vai fazer diferente? Porque olha o tamanho que a gente é, olha quanto que a gente movimenta financeiramente para o país. Esse é um viés que ele trava bastante quando você vai pensar em criar uma área de inovação, onde normalmente entram pessoas, aí trazendo a cultura, né? Jovens, pessoas com mentalidade diferente, que trazem questões, que fazem perguntas que incomodam. Então, como que você lida com isso? O viés da confirmação e da especialidade. Esses 3 vieses, para mim, é um conjunto que traz bastante do que as grandes empresas costumam ter dentro. Então, da confirmação eu sei que isso aqui dá certo. Então, vem aqui, desenvolve um produto, porque isso aqui dá certo. Então, não é aquela questão da inovação do testar. Vamos testar? Onde você quer chegar? Qual que é a estratégia? O que você quer? Então, uma vez que você quer chegar lá, deixa a gente fazer aqui um discovery, deixa a gente pesquisar, fazer uma busca, entender se não tem uma startup, se não tem um outro veículo mais, né? Não, eu sei que isso aqui dá certo, porque eu tenho essa experiência, porque eu trabalho há um tempão com isso, porque isso aqui sempre deu certo. Então, o viés da confirmação, ele é bem complicado para esteiras de inovação e do especialista. Assim, não, eu sou especialista nisso, eu fiz meu MBA não sei aonde, eu fui lá para fora, eu fui no Vale do Silício, isso aqui, é isso aqui. Você não precisa me perguntar, fazer um discovery, fazer alguma coisa sobre... Entende? Então, esses 3 é o principal. Um dos 3 pilares relacionados à questão de como começar, né? Então, você tem que trabalhar muito a gestão de mudança para a cultura. Então, como que você realmente extrai o melhor dessas pessoas, que são realmente excelentes especialistas, como você extrai o melhor delas para elas começarem a ter uma mentalidade da inovação e não utilizar desses vieses. O outro ponto como são empresas muito grandes e que não nasceram na era tecnológica, né, são empresas que precisam demais de transformação digital. Então, são empresas que antes de pensar em vou desenvolver um produto, vou desenvolver alguma coisa que é para fora, que é para o mercado, elas têm todo um trabalho que precisa ser desenvolvido para autotransformação, transformação digital mesmo. Transformação digital tem 3 pilares base. Estratégia. Você vai fazer transformação digital para quê? Né? O que você quer com a transformação digital na empresa? Você quer alcançar o quê? Você quer levar a sua empresa do ponto A a qual ponto? Ela vai chegar lá no ponto B para quê? O que ela vai trazer de retorno? Que indicadores vão ser usados para poder você entender que a transformação digital porque você vai fazer um investimento, certo? Então, você tem que entender para onde esse investimento vai te levar. Então, que outro patamar vai levar a empresa à transformação digital? É estratégia. Aí vem a tecnologia. Então, a estratégia vem primeiro, depois a tecnologia. Que tecnologias você vai precisar para isso, né? Você tem processos automatizados, não só automatizados, são inteligentes, né? Porque uma outra questão que acontece não, automatiza esse processo aqui para mim. Tá, mas ele é o melhor, assim, dá para você encurtar, tornar ele mais lean, dá para você tornar ele inteligente, dá para você pegar isso, trazer insights para você liderar melhor e tomar melhores decisões. É um exemplo. E aí, gestão de mudança, né, que a gente já falamos de cultura, mas realmente a gestão de mudança, ela não é a principal que as empresas normalmente olham, mas para dar certo, qualquer mudança dentro de uma empresa muito grande, estou falando de milhares de pessoas, estou falando de comportamento. Quando você é líder e você toma decisão, você está tomando decisão para milhares de pessoas numa grande empresa. Você está muito longe daquelas pessoas. Você está, assim, distante, anos-luz distante daquelas pessoas. Então, você está tomando uma decisão que, como que vai ser na ponta para poder ser implementado? Eu falei da transformação digital, falei da liderança, dos vieses. E o terceiro ponto, né, o terceiro pilar, é como que você pensa justamente nessa esteira de inovação que é o que você trouxe. Aqui abre-se um mundo de questões. Não sei se a gente continua, se vocês querem perguntar, mas é uma coisa mais específica sobre esteira de inovação, porque aqui... Tá bom, então... Calma. Lá. Eu tenho uma pergunta antes de ir para inovação, que aí a gente abre... Bom, vou tomar água, então. Então, pode tomar. Não, antes de você falar da esteira, que eu quero muito saber, eu imaginava que um dos pilares que você ia citar era o fator risco, né? Porque se eu já estou consolidado, para que eu vou correr risco? E é muito Perfeito. dessa provocação, né? Imagino é uma pergunta, que essas grandes, eu quero muito
me transformar, eu quero muito me atualizar, eu quero muito dar um próximo passo. E aí esse mais trava tudo, né? Porque é um transatlântico se movendo diferente de uma startup. Então, diante desse cenário, eu acho que o risco, né, enquanto você falava, eu pensei, o risco não é um pilar porque ele está permeando tudo isso, né? O tempo todo, né? É isso? Excelente provocação. Tá dentro da estratégia, mas eu acho que isso aqui realmente é um dos pontos importantes. Porque quando a gente fala estratégia, é um mundo ali dentro quando você fala de um transatlântico, que é uma empresa muito grande. Esse ponto do risco, ele é extremamente relevante quando você vai falar sobre inovação dentro de grandes empresas. A tendência é o viés do status quo, né? Então, tá tudo muito conectado, né? Não, isso aqui sempre funciona. Olha a receita que eu tenho aqui, né? Dentro da minha área, dentro do meu ponto. O que a gente recomenda, né? Quando a gente vai falar sobre estratégia para inovação? Uma coisa muito importante de grandes empresas, mesmo, empresas enormes, é que elas têm uma enorme influência de cidadania e governo. Todas elas. Então, você está falando de indústria de energia, indústria de saúde, indústria de óleo e gás, indústria de mineração. Então, são indústrias que têm muitas leis para serem cumpridas, são indústrias que sempre sofrem bastante pressão geopolítica, social, por característica de serem as empresas que movem mesmo o país. Então, você tem o governo influenciando bastante e a sociedade influenciando geopolítica. Então, quando eu estou falando sobre isso, essas grandes empresas, elas têm que pensar, sim, no status quo, no que, né, qual que é o meu core hoje, eu entrego o que hoje, o que movimenta. Mas isso precisa começar a ser estabelecido uma estratégia de como eu desenvolvo produtos para manter o meu core hoje, o core que eu já tenho, trazer um exemplo. Numa indústria de óleo e gás. Estou na indústria de óleo e gás. Então, eu tenho um core ali, né, combustível fóssil, eu tenho um core ali específico que vai perdurar por muito tempo. Ok. Então, eu vou ter uma linha de inovação aqui, onde eu vou criar diversos produtos para trazer mais eficiência. Então, está muito em torno da eficiência. Palavra-chave em grandes empresas, né? Então, assim, né, a parte da eficiência é muito importante. Mas eu estou aqui desenvolvendo inovação para essa indústria core. Então, eu estou contando que todo o meu core de hoje, eu vou continuar tendo ele perpetuando por toda a vida. Porém, trazendo um exemplo ainda da indústria de óleo e gás, você tem toda uma questão geopolítica, a gente acabou de ter a COP30, então você tem toda uma questão geopolítica e social que está trazendo, empurrando essa empresa para... E se meu core mudar daqui a pouco? Hoje eu sou líder nisso, esse é meu core, eu ganho dinheiro dessa forma, mas e se realmente virar tudo que estão trazendo e falando, como que eu vou fazer? Então, precisa ser linhas diferentes. Pela experiência que a gente tem, precisa ser linha diferente. Porque a pessoa que está no core e tem ali a meta para bater, tem os indicadores para... Ela não vai... Ela vai sempre tender a olhar para o que é o core hoje. Então, a experiência traz de... Precisa ter as duas linhas, porque você precisa estar olhando para cá, para o que já é o core. Assim, a forma de planejar, a forma de fazer planejamento é totalmente diferente de você olhar para visões de futuro. Então, abrir a linha de olhar para a visão de futuro, especialmente para empresas que têm muita pressão que vem de fora, externa, geopolítica, social, é extremamente importante para que ela continue liderando a transformação. Caso ela tenha que mudar o core, ela vai liderar essa transformação de core. Eu acho que isso já vai entrar na resposta que você dá de esteira de inovação, né? Então, provavelmente eu vou ter times paralelos trabalhando... Então... Ou não. Depende. A estratégia em si, o mais recomendado é você ter essa visão paralela, porque realmente, na hora que a coisa aperta, quem é responsável por entregar hoje vai favorecer o entregar hoje. Isso assim, não tem o que contestar, né? Você vai favorecer o que entregar hoje. Você não vai favorecer em, não, vamos tirar esse aqui, despriorizar esse daqui, vamos priorizar esse que está pensando, se acontecer um futuro, a gente vai liderar. Isso é base. Mas a esteira de inovação em si, que é como as coisas vão... Como você vai desenvolver esse produto, ela é uma só, a esteira em si. Você cria um processo para você conectar a estratégia. Então, você já pensou na estratégia, você sabe como você vai tomar decisão, que indicadores você vai usar, e aí você começa a buscar e selecionar que produtos, então, você vai desenvolver. O que você vai pensar? Você vai desenvolver em casa? Você vai chamar startup para poder desenvolver para você, porque vai ser mais rápido, que você já tem uma startup? Você vai desenvolver por P&D?
P&D em indústrias tão pesadas como essas é uma das formas de inovação, é uma das primeiras formas de inovação que existe no mundo, é pesquisa e desenvolvimento. Então, a esteira em si, o processo dela, ele continua, é o mesmo, tem várias nuances, né? Desenvolver um dashboard para gestão é diferente de desenvolver um drone, um robô, enfim, é totalmente diferente. Mas a esteira em si, o processo ele é o mesmo. O que mais importa é a estratégia, a forma de investimento, e aí como que você vai acompanhar a médio e longo prazo se esse produto vai ser escalado ou não, você desenvolveu um MVP, ele funciona ou não funciona, aí é um pouco diferente. Mas o processo da esteira em si, você consegue criar esteiras onde o processo é o mesmo, e aí você muda as peças, as pessoas, como que você analisa, o quão rápido, o lead time também. O lead time de uma coisa que tem a ver com P&D vai desenvolver vai ser maior do que um time de tecnologia vai desenvolver. Se for um software, ele vai desenvolver mais rápido, você tem que cobrar mais rápido o retorno. Se for P&D, se for para o futuro, é outro time. Então, o lead time muda, as pessoas que analisam mudam, os indicadores mudam, mas a esteira em si, o processo, você consegue construir. É até mais fácil para as pessoas, para a cultura, para a gestão de mudança, quando o processo, ela entende o processo e você vai encaixando conforme o tipo de produto que vai ser desenvolvido. Boa. Antes da gente chegar na ponta da esteira, que eu quero saber, você quase tocou ali, mas quem são os... Eu sei, depende da área a área ali, mas os grandes envolvidos que têm puxado a inovação. Eu acho que tem áreas que são mais... tem, os jovens normalmente provocam mais ali, mas dono dessa esteira não, é sempre o CEO. Não, a gente tem puxado muitos CTOs que tem puxado o bonde aqui. Como é que tem se dado esse panorama, assim, de... envolvidos ativamente dentro desse processo? Perfeito. Acho que vou começar com uma resposta de consultoria, né? Depende. Mas vamos lá. Esse é um dos pontos da estratégia de inovação em grandes empresas, né? Como que vai funcionar para a minha empresa? Então, eu vou trazer aqui alguns olhares diferentes. Quando se você quer criar uma área de inovação, nós vamos falar sobre inovação, uma área de inovação. Normalmente, as empresas maiores, elas criam uma própria área de inovação. Por quê? Porque para ganhar força. Então, se você tem uma estrutura onde você tem um CEO, presidente, e aí a próxima governança abaixo são vice-presidentes, diretores, se você tem uma vice-presidência de inovação, ela tem um peso na tomada de decisão, na mudança de cultura, enfim, de indicadores adequados, muito maior do que se é uma área que faz parte de uma diretoria, de uma gerência. Então, assim, a tomada de decisão já é lá em cima. Né? Então, assim, costuma abrir caminhos mais rápido quando a empresa opta por colocar lá em cima. Então, quem toma a decisão mesmo, quem tem lá o poder de tomar a decisão final. Então, você acelera mudança de cultura, mudança de processos, você acelera o entendimento da alta gestão sobre o que a inovação vai trazer de diferente para aquela empresa. Então, esse é um ponto. Mas existem todos os modelos possíveis. Uma diretoria dentro de uma vice-presidência, estar abaixo da área de tecnologia. Qual que é o problema de... Não sei se... Não é nem problema, mas qual que é a questão? O que costuma acontecer, por exemplo, você está dentro da área de tecnologia? Não são empresas de tecnologia. Não são. São empresas que ganham dinheiro de outra forma. O business dessas empresas é outro. Quando você coloca dentro de uma área de tecnologia, por exemplo, você, ao invés de trazer a tecnologia para o lugar que ela que é uma das formas de desenvolvimento, você coloca ela como responsável por desenvolver estratégia, fazer gestão de mudança. Não é o core da tecnologia. Então você traz você está criando ali, provavelmente, mais entraves para fazer todo o processo. Porque tudo que a gente vem conversando até aqui, existe todo um ecossistema que tem que ser desenvolvido. Então, se você coloca dentro de uma área de tecnologia, por exemplo, muitas empresas tentam fazer dessa forma, você está trazendo um problema para o CTO, porque ele vai ter que tomar conta de muito mais coisa do que ele tomaria. Então, ele vai gastar um tempo e uma energia tomando coisa que ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele poderia estar trazendo as melhores tecnologias, entendendo como que vai olhar para a empresa como um todo. Né? Então, assim, como que você olha e cria. Então, tem essa questão de quanto mais alto está, né, ali quem olha para a inovação, melhor. E dentro de grandes empresas, os líderes que normalmente
mais tracionam, mais apoiam, ou mais os early adopters, são líderes de áreas core. Por que são líderes de áreas core? Porque são líderes que você fala a palavra eficiência, pronto. Ele quer mais eficiência, ele quer reduzir a exposição do risco do homem, porque nessas grandes empresas tem muita exposição de pessoas a questões de risco, desde a mergulhador, que não vai precisar mais mergulhar, porque você vai colocar um robô submarino para poder fazer, uma pessoa na indústria de energia que precisaria viajar longas distâncias, trabalhar com eletricidade, subir para poder fazer... Não, você vai colocar um drone que vai fazer a limpeza, vai fazer... Então, assim, são pequenos exemplos, mas que nessas empresas são super escalados, né? Você está falando de um monte de gente, de quilômetros e quilômetros de linha de extensão de transmissão, no caso de energia. Então, normalmente, os early adopters em grandes empresas, área core, área operacional. É quem está ali no dia a dia operando essa escala gigante que a empresa tem. Você vira para ele e fala, então, eu vou colocar aqui um drone que você vai economizar tanto, você vai tirar tantas pessoas de homem-hora risco, porque isso é indicador de toda empresa grande, indústria base, todas elas têm esse indicador de exposição de homem-hora. Então, você vai diminuir a exposição, você vai ter 0 mortes por isso, você vai ter tanta rapidez, então você vai conseguir fazer... Falou em eficiência, a operação e a empresa como um todo quer, porque você reduz muito o custo. Então, early adopters, área core. E aí, o restante, você vai ter que dar conta para aquela empresa pensar no futuro. Exatamente. Legal. Boa. Cara, tem uma pergunta... Tem que fazer essa pergunta, né? Você nos últimos anos, você tem tido uma vivência também com as startups, né? E aí, você está vivendo esses dois mundos, né? Então, o que você... Polêmica a pergunta. O que você diria que hoje uma startup... Né, a principal coisa que uma startup deveria aprender, né, com uma Big e vice-versa? Sobre escala, certo? Sobre escala. O que uma... Não, pode ser fora da Pode, escala. Agora eu fiquei curioso. Outra coisa? Vamos saber também. Não, são coisas... tem muitas coisas que uma pode aprender com a outra. Eu vou, com certeza, focar aqui em escala. Eu acredito que uma startup pode aprender com uma grande empresa, ou seja, uma empresa que já trabalha sempre num nível de escala, né? Uma coisa que normalmente empresas trazendo um pouco do lado de conselheira consultiva, né, também, é importante se preocupar com a base, né? Então, assim, um momento... claro que a startup ela tem que ter a velocidade, a rapidez, isso é característico de startup. Mas quando você chega lá na fase de escalar a startup, se você não se preocupou com nada em relação à governança, à marca, à privacidade, várias questões que têm a ver com base e que as grandes empresas fazem muito, e por isso elas até vão demais e vai para o lado da, né, tornar os processos lentos. Essa é uma coisa que eu acho que é importante na mentalidade de escala de quem vai escalar. Tipo, se você já tem a mentalidade, estamos falando de startup, eu abri uma startup, eu tenho mentalidade de escala... você tem que pensar qual que é a dosagem certa para você não tornar a sua startup lenta, né? E você ir preparando a base para, na hora de escalar, você já tem uma governança, você já tem questões ali em relação ao produto, em relação ao cliente, que você já preservou ao longo do tempo. Do ponto de vista das grandes empresas, tem vários aprendizados que grandes empresas podem ter com startup, mas eu acredito que uma principal, testar. Eu acho que é essa mentalidade do testar. Eu tenho várias possibilidades, eu vou testar qual delas vai se encaixar melhor, vai responder a estratégia, vai responder mais rápido, vai trazer um retorno maior. Essa questão do teste, aprender testando, isso não é característico de grandes empresas. E isso é extremamente importante para a inovação, porque senão eu entro no que a gente falou lá atrás, no viés da confirmação, no viés que eu já sei que isso dá certo, mas, poxa, na hora que você vai lá e colocar realmente em prática, você pode descobrir outras formas, outros meios mais rápidos, melhores, mais eficientes. Então, destaco esses 2 pontos. Startup, cuida um pouco também da sua governança, de como que você vai crescendo para você já ter uma base na hora que você está escalando e não sofrer demais quando você for escalar. Você vai ter que olhar do zero sobre isso. E as empresas, teste. Precisa testar.
E é muito difícil para grandes empresas essa questão do teste. Realmente estou aberto, estou investindo aqui, estou olhando, testa. Isso é uma questão complicada para as grandes empresas. Bruni, a gente falou da esteira e de como nasce, dos principais entraves ali e envolvidos. Legal. Teste. Então, teste é o começo da esteira, né? Estamos com a estratégia aqui, vamos pensar eficiência. Se a gente está no core, é mais simples, né? Eficiência é o começo de inovação, acho que em todos os lugares. Uhum. Deu certo. A gente validou isso, o teste ali dentro da esteira. Como é que é feita essa... eu vou falar. É escala, né? A partir do momento, o gatilho da escala. Como é que é essa tomada de decisão, de maneira geral? É claro que, de novo, né? Cada empresa tem o seu formato ali, mas até esse processo aqui, como é que a gente testa? Na startup é uma coisa mais solta, né? Está todo mundo na mesma sala, testando e treinando. Deu certo, tá todo mundo junto ali para isso. Na grande empresa, por definição, não. Você já lá tem que assinar. Existe um ecossistema. Negócio com sangue. Como é que se dá isso aqui e o que acontece a partir desse gatilho? Perfeito. Sim, é bem diferente, né? Então, quando você cria a esteira de inovação para uma grande empresa, é extremamente importante que você tenha parâmetros para você justamente entender e falar. Eu tenho uma MVP, o que é um MVP para uma grande empresa? O que é um MVP de um produto ali para uma grande empresa? O que é um MVP se eu estou falando de um produto 100% digital? O que é um MVP se eu estou falando de um produto que é híbrido? Ou seja, tem um ativo físico, o que é muito comum nas grandes empresas, né? Você tem um ativo físico em si, você tem uma estrutura, você tem uma máquina, você tem um navio, você tem, enfim, uma linha de transmissão, ativos físicos, que são, obviamente, se eu estou falando de inovação, conectados à tecnologia, conectados a ativos digitais. O que é importante acontecer? Você tem que ter momentos para você parar e conversar, e juntar as pessoas que vão tomar a decisão. Então, tomamos a decisão, como você falou, faz parte da estratégia, a gente quer alcançar assim que a gente vai medir resultado, a gente acredita que essa tecnologia aqui, quando ela estiver pronta, se for validada, escalar, ela vai trazer esse retorno sobre o investimento. Então, vamos lá realmente desenvolver, que é a hora que você vai ver se aquilo funciona ou não. É muito importante, então, que você faça um excelente discovery, porque uma coisa é você acreditar que aquilo pode funcionar e outra coisa é você pegar realmente um time de desenvolvimento, de tecnologia ou de P&D para poder desenhar um produto. Então, estou transformando seu problema, essa sua necessidade, essa estratégia que você quer para a sua área e para a empresa num produto. Então, essa é uma fase assim, extremamente importante. Então, sair do desejo do negócio para realmente eu ter um produto. E aí você segue uma linha mesmo parecida com startup então vou desenvolver um MVP. Então, que é o primeiro momento onde você vai chamar de volta essas pessoas que estão investindo ali e fala, olha, esse é um MVP, funciona? Então, assim, vai ser dessa forma, vai ser com essa carinha aqui, né, com essa interface, com esse front-end, eu vou conseguir trazer tal retorno, tal resposta para você do negócio, ou vai dar para conectar e trazer todos os parâmetros que eu queria ou não. Não dá, a gente percebeu que por X, Y, Z não dá para trazer tudo que era necessário. Então, esse é o momento que é o momento, nas esteiras de inovação de grandes empresas, é um momento crucial. Porque é quando você realmente vai ver se lá atrás o que você pediu, o que você acha que vai dar certo, é possível de ser desenvolvido dentro daquela empresa. Nesse momento pode acontecer de entender que não dá para desenvolver interno, mas você volta lá para a busca e percebe que tem uma startup que você pode conectar, ou que você deveria fazer aquilo através de P&D, e não é só a tecnologia que vai desenvolver. Então, esse é um momento crucial nas esteiras de inovação de grandes empresas. Depois disso, validei o MVP. Então, deu certo. A gente está indo na linha do deu certo. Validei o MVP. Se você vai seguir para fazer uma primeira implantação.
Porque o MVP, você não precisa necessariamente ter implantado em produção lá. Você está lá no campo, você não precisa. Você pode ter feito um vislumbre de como vai ser, certo? Assim, é uma prova de conceito. Você está dando ali uma primeira validação técnica de que aquilo pode funcionar. A segunda parte é a parte que vai começar a envolver gestão de mudanças, você vai ter que implantar aquilo dentro da área de negócio que vai utilizar. Então, essa parte também é uma parte crucial que vai falar, olha, realmente dá certo, você vai evoluir aquele produto, vai sair de um MVP e vai se tornar um produto em si, né? Não é mais um MVP, eu tenho um produto que tem as características de produto e, além disso, traz o retorno que a área de negócio precisa. Porque esse é um grande desafio. Muitas startups se conectam com as empresas, grandes empresas. Eu tenho um produto X que eu já implementei em tal local, quero testar aí. Na hora que testa naquela empresa, às vezes não funciona. O produto é bom, mas para aquela empresa não funciona. Então, é outra característica muito importante de esteiras de inovação das empresas. Tem muita questão muito específica daquela empresa que precisa ser atendida. Então, implantei, fiz a primeira implantação, escolhi, sei lá, como a gente está falando de empresa grande, que é tudo em nível de escala, vamos supor que eu preciso de uma tecnologia que vai ser implantada em 1000 unidades ao redor do Brasil como um todo. Eu vou escolher 2, 3 que tenham características diferentes, porque isso ajuda já, né, o produto a ser testado ali, porque eu tenho características diferentes nessas 1000. Deu certo nessa escolha que foi feita? Tem uma estratégia para você escolher qual vai ser a primeira implantação. Aí eu vou para a escala. Porque aí, quando eu penso na escala, eu vou pensar, se for um ativo físico, em como que isso, qual a logística para isso estar em todos os lugares. Se for um ativo digital, como que eu vou mudar o processo dos 1000 locais onde vai ser implementado aquilo. Então, tem essas etapas são importantes. Parece que burocratiza, mas, na verdade, são etapas que, com a maturidade da esteira de inovação, a área de inovação vai entendendo como reduzir lead time, deixar os ciclos mais curtos, como que você vai deixando tudo isso muito mais dinâmico e curto, para que não seja um entrave. Mas são, normalmente, etapas que a gente segue. Então, estratégia, MVP, escolho onde eu vou fazer a primeira implantação daquele produto para ver ele funcionando na prática e aí vai escalar. A escalar é volume, né? Esse software que foi desenvolvido, ele tem capacidade de processamento, tem como pagar capacidade de processamento. Eu estou falando de empresas enormes, são um banco de dados gigantesco. Tem essa capacidade? Quanto vai custar? Quem vai fazer a manutenção? Se tem logística envolvida, como que vai ser essa logística? Está dentro do orçamento, vai ter que implementar dentro do orçamento daquela área de negócio para o resto da vida. Então, aí são momentos diferentes, mas para chegar na escala é importante fazer isso. Boa, esse é o mundo, né? Tudo maravilhoso, assim, o processo. Não, deu tudo certíssimo. Teria até mais coisa para falar, mas assim, resumindo... Mas é claro que eu vou fazer uma pergunta difícil, né? Não precisa citar, obviamente, né, nomes e etc., mas seria muito legal se você pudesse contar alguma experiência. Você falar assim, pô, a gente normalmente implementa, né, esse processo, etc., mas, olha, lessons learned, né? Algo que você possa compartilhar de que não deu bom ou deu bom depois, mas teve certos desafios ali e o que ficou de aprendizado. Perfeito. Uma das questões que normalmente tem vários pontos que fazem com que as coisas não deem certo ou que demora, dê certo não, demora mais. Não, além de pessoa, tá? Além de pessoa. Demore mais para poder dar certo. Uma coisa muito assim, eu vou destacar duas coisas, tá? Uma coisa é a empresa reconhecer a maturidade que ela tem para trabalhar com esteira de inovação, com estratégia, com conectar com startup. A maturidade é uma coisa extremamente importante. Você acha que esse reconhecer é cultura ou é clareza? Cultura. Então Empresas... quase admitir. Quase admitir. Reconhecer. Porque lembra do viés, do status quo, da confirmação Nossa. E do especialista? É uma empresas grandes que realmente, assim, faturamentos gigantescos, movimentam a economia do país. Então, ela vai falar, não, mas eu não tenho maturidade para poder
como assim, né? Então, por que a maturidade é extremamente importante na inovação quando você está falando de empresas dessa forma, você trabalha com escala dessa forma? Porque eu vou trazer um exemplo da indústria, respeito um exemplo, né? Vou trazer um exemplo da indústria de saúde, da minha indústria aí do coração. A indústria de saúde tem algumas características muito importantes, né? A gente está aqui hoje, certo? Então, assim, todas as decisões que você tomou hoje, elas impactam na sua saúde. Quanto que você dormiu essa noite, a hora que você acordou, se você tomou já 5 xícaras de café ou só uma, se você já foi na academia ou vai à noite. Então, todas as decisões que a gente toma no nosso dia a dia influenciam na nossa saúde. Então, o que é uma característica muito importante é conectar com a maturidade. Estou dentro de uma empresa de saúde, estou lá como consultora, eu sou um líder de uma empresa de saúde. Eu deveria, por onde eu começo, né? Então, eu deveria começar já querendo me conectar com dispositivos de conexão, o seu smartphone, o seu smartwatch, eu deveria já começar por aí. Mas, espera aí, né? Assim, eu já fiz a minha transformação digital interna, então, a maturidade, ela é muito importante. Por onde eu começo? Então, eu vou dar um exemplo de, quando eu estava fazendo a certificação em conselheira consultiva, uma questão que a gente fez foi o desenvolvimento de uma escala de maturidade para saúde. Porque é de transformação digital para a saúde. Porque é justamente isso. Então, por onde eu vou começar? Vou trazer um exemplo no dia a dia. Todo mundo já deve ter ido no hospital. Ou como paciente, ou para acompanhar alguém. Então, você dá entrada, você está com uma dor no estômago muito forte, não passou. Você vai para o hospital. Quando você chegar lá no pronto-socorro, aquele lugar vai te atender. Então, você precisa pensar em como que lá dentro do pronto-socorro, que é uma das áreas, tem o pronto-socorro, centro cirúrgico, tem UTI, você tem área de laboratório, como que aquilo ali já passou por uma transformação digital. Então, você tem uma questão interna, de ecossistema interno, de cada área, depois da área integrada, porque se eu entrei no pronto-socorro, se está tudo integrado, já vai lá ver que o Fabiano tem tal idade, tem tais alergias, já passou, já fez uma cirurgia X, já fez... Então, aquilo já transforma o seu cuidado, certo? Porque não é só o Fabiano que chegou agora, não é o Fabiano, que tem todo um histórico aqui com a gente, eu já conheço ele, já sei coisas que funcionam, que não funcionam. Aí, vamos supor que você sai do pronto-socorro e vai precisar ser internado. Isso deveria estar integrado. Então, você tem uma questão de transformação digital, onde você, cada parte, o todo, e aí você tem maturidade para começar a olhar para fora. No caso de empresas de saúde, é extremamente importante para a transformação delas, que elas comecem a entender como olhar para fora. Olhar para fora tem 2 lados. Tem o lado de integração com outros sistemas, porque você vai na farmácia, você sai do hospital, tem uma prescrição médica. Ele prescreveu um tratamento. Então, você tem o lado de... Você foi lá, você está fazendo tratamento, você comprou aquele medicamento. Eu queria comentar também sobre a Síntese Global, que é a nossa parceira aqui do Leaders That Scale. A Síntese apoia scale-ups, seus founders e líderes, na tradução de visão e decisão e em execução, e alinhando a liderança para alcançar aquilo que levaria em um ano em 90 dias. Síntese Global. Você está fazendo o que foi feito. E, por outro lado, tem o lado pessoal, que é a conectividade. Então, como que a equipe de saúde vai estar conectada a você para poder entender se está dando certo o tratamento. Não está dando certo, porque você pode ter ido, está seguindo o tratamento, mas para você não deu certo aquele tratamento. E ninguém nunca vai saber disso. Então, você vê que um exemplo mostra... Inclusive... A gente tem um parceiro aqui do Leaders That Scale que ajuda você a focar na escala, que é a Inspira Capital. A Inspira faz BPO financeiro, ou seja, ela cuida de toda a parte financeira da sua empresa para você conseguir focar naquilo que realmente importa. Inspira Capital. Quanto que essa questão toda da maturidade é muito importante. Então, eu começo pela ponta? Não, deveria começar pelo começo. Ou ir fazendo os 2 ao mesmo tempo, que é aquilo que a gente está falando, da transformação digital, mais as esteiras de inovação. Tá? Então, respondendo, né, a pergunta, acho que o primeiro ponto está relacionado à maturidade. Agora eu já esqueci qual que é o outro que eu ia falar. Qual que era a pergunta mesmo? Vou te ajudar. Eu acho que você tá indo pelo... Né, eu imagino que a resposta seja na linha do que deu ruim, né? De lições aprendidas. Sim, aí, não reconhecer a própria maturidade. E se não reconhece a própria maturidade... Você toma decisões que... qual que é o propósito? Se você não reconhece a própria maturidade, você vai tomar decisões que ou vai fazer você gastar muita energia, muito dinheiro, Sim. tentando uma linha, uma via ali para inovação, que não vai dar certo, que você não está pronto para aquilo.
Né? Você vai fazer o quê com dados de conectividade das pessoas lá no dia a dia delas se você não consegue conectar isso a nada? Você não tem um sistema que não conecta, você não consegue tomar decisão, as pessoas não estão prontas para poder fazer saúde dessa forma. Então, assim, entender a maturidade ajuda você a estruturar a sua área de inovação para poder seguir adiante. Então, não dá certo. Obsoleta por aí? Que foi? Nossa! Muitas! Porque é aquela questão de... não, eu quero que faça isso. Mas, na verdade, isso não está conectado a uma estratégia, você não sabe o fim daquilo. Ou, outra questão também, eu lembrei agora a segunda coisa, essa questão de reconhecer a maturidade. E a outra coisa que não dá certo e gasta muita energia, muito dinheiro em empresas muito grandes, é as decisões serem tomadas de forma nichada. E como que empresas grandes funcionam? As decisões são nichadas. Sim. Então, não dá certo. Por que... Vou colocar não dá certo, porque eu estou prescrevendo, não vai dar certo, empresa. Eu falei, não é isso. Mas você gasta uma energia muito grande, muito dinheiro, e pode não funcionar, e aí traz aquela visão de que a inovação não funciona. Vocês trazem um monte de ideia, mas não dá certo. Por quê? Se você olha para a empresa como um todo, o CROSS, o que vai trazer para eficiência, que é a palavra de grandes empresas, para a empresa como um todo? Se eu faço uma transformação digital, de novo a transformação digital, onde você vai trazer processos que estão conectados, são inteligentes, realmente são inteligentes, você vai trazer sistemas que são integrados. Você não vai desenvolver, porque para mim funciona esse sistema, desenvolve por aqui. Para mim funciona essa linguagem, é mais rápido, me dá nessa. Mas, na verdade, você está criando um monstro dentro da empresa. Você está criando várias tecnologias que não se conversam, que depois você vai fazer o quê com aquilo? Processos que não se conversam. Quando você olha para a jornada do cliente, vou trazer de novo aqui saúde, mas poderia ser de qualquer indústria. Quando você pensa na jornada do cliente, você coloca o cliente no centro, tudo clareia. Porque se você pensa pelo ponto de vista, minha área, eu sou da área A, você da B e você. Nós três nós somos vice-presidentes. Eu vou pensar na minha cabeça, minha área A, você a B e a C. Quando você coloca a jornada do cliente no centro, você começa a entender, não, mas faz sentido isso faz sentido, então o que eu entrego vai fazer sentido aqui, eu aqui. Parece simples, mas não é. Então, são esses dois pontos. Reconhecer a maturidade para que você possa criar uma jornada de maturidade de inovação, né, através da área de inovação. E o segundo ponto é que você precisa tomar decisões integradas. Porque aí, realmente, você vai estar desenvolvendo uma jornada que é para a empresa. Não é para a área B, C ou D. Porque o viés da área B, C ou D sempre vai ser olhar para si mesmo. E não está errado. Faz parte da mentalidade, gestão de mudança. O quanto essas lideranças estão preparadas para poder olhar para a inovação com essa outra forma. Perfeito. Muito bom. Acho que é lição para todo mundo. Ó. Aqui, esse pedacinho. Tô repensando. Vale para... Não, maturidade e tomada de decisão, né? Decisão integrada. Sim. Vale para scale up, vale para decisões individuais, né? Conhece a ti mesmo e tome decisões a partir disso. Bruni, a gente colocou o mapa na mesa. É dessa maneira aqui que se constrói e é assim que caminha dentro dessa jornada, né? A gente tem essas ferramentas aqui, tem esse tipo de obstáculo que aparece. E aí teve um pedacinho ali do pilar que a gente tocou pouco e a gente trabalha muito ele também como mentores, como consultores no nosso dia a dia aqui, que é da gestão de mudanças. Sim. Quando dá certo e quando dá errado, imagina que tenha tudo a ver com este pedacinho aqui. A gente tá com tudo lindo no plano, vamos colocar para as pessoas. O que funciona aqui e um pouquinho além, assim, o que os líderes que fazem funcionar têm de diferente daqueles que não funcionam, daqueles que não conseguem fazer funcionar? Então, perfeito. Assim, gestão da mudança é base. A gente... Assim, vários estudos, várias questões que a gente coloca na Deloitte, a gente coloca sempre essa tríade, né? Estratégia, tecnologia e gestão de mudança. Todos os projetos de inovação que a gente faz com qualquer empresa dentro da Deloitte é sempre inovação, gestão de mudança, business agility. A gente trabalha em conjunto porque realmente é o que a gente acredita e é o que funciona, né? Então, sobre esse lado de gestão de mudança, tem
várias questões, né? Tem uma questão que eu trouxe, que é justamente a liderança, né? Então, se eu estou pensando em criar uma área de inovação, sou uma área de inovação dentro de uma empresa grande, como que eu vou influenciar as diferentes camadas de liderança dentro de uma empresa? Porque tem desde lá em cima, então, como eu falei, né, que a gente orienta, uma das questões que mais funciona é ter realmente um alto poder de decisão, né? A inovação está dentro de uma camada de alto poder de decisão. Como que eu influencio ali para que a mentalidade de inovação traga realmente frutos? Então, a gestão de mudança voltada para numa camada muito alta, vice-presidência, por exemplo, ali eu estou falando de dinheiro, né? Investimento, retorno, mas como que eu movimento metas? Então, essa liderança precisa ter essa capacidade de fazer a gestão de mudança. Então, eu entendo que líderes que escalam, eles têm a capacidade de criar ambientes que fazem mudança. Porque você vai entrar numa mentalidade diferente. Você vai falar que, então, mas eu não consigo trazer o retorno dentro desse ano. Como é que a gente vai fazer? Porque a cobrança é que eu te dou esse dinheiro, você traz, né, esse orçamento, você traz de volta dentro desse... Mas eu não consigo trabalhar acho que não é por aí, não é confirmar a sua ideia. Deixa a gente trabalhar aqui, fazer um descobre. Então, a gestão de mudança ela tem que estar dentro do líder que faz escala. Não tem como. Porque você vai estar sempre negociando, trazendo um olhar diferente. Você vai ter que ir lá e falar, olha, não deu certo isso aqui. Como que você vai lá e fala? Você investiu aqui 1 milhão, não deu certo. Né? Esse 1 milhão seu, evaporou. Não, mas eu tenho... Então, assim, a gestão de mudança... Pessoas que escalam, líderes que escalam, tá dentro dela. Você vai estar sempre influenciando a fazer de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente, a investir de uma forma diferente, a trazer retorno de uma forma diferente. É tudo de outra forma. Você vai ter que convencer as pessoas. Você é um líder que está ali nessa parte de convencimento. No dia a dia, tem outros lados de gestão de mudança, né? Quando você pensa, a gente falou um pouco sobre a esteira aqui, quando a gente está pensando na escala, vamos pensar no produto agora, né? Tem toda uma questão de gestão de mudança, líderes. A gente falou 2 coisas. Que vai tendo o que a gente chama de gate, né? Vai tendo os momentos de, eu fiz um MVP, gente, tá aqui o MVP. Como que você prepara as pessoas que vão tomar a decisão do go, não go ao longo da esteira? Porque essas pessoas, normalmente, são pessoas das áreas de negócio, que têm essa mentalidade de trazer o retorno logo, rápido, que é diferente da mentalidade de inovação. Como você prepara essas pessoas para elas terem esse olhar, essa capacidade, essa qualidade do go, long go, pensando em esteira de inovação? Esse é um ponto que, normalmente, é um processo dentro de grandes empresas. E, por último, tem um lado de gestão da mudança para adotar mesmo a nova tecnologia, né? Então, desenvolver tecnologia nova, escolhi lá as áreas para fazer a primeira plantação, como a gente falou, e agora que eu vou escalar? Né? Todas essas... uma questão muito importante em grandes empresas, como elas são mais nichadas, ela está pronta para receber um produto novo em escala? Então, as 1.000 unidades que vão receber aquele produto, as 1.000 participaram do desenvolvimento do produto? Não. Não participaram. Então, como que você vai fazer a gestão de mudança do processo novo, da nova forma, do dashboard novo, Então, a escala de produto, olhando para o ponto aqui, produto, ela tem várias questões que têm que ser observadas de gestão de mudança, que é qual é a gestão de mudança necessária para eu adotar aquela tecnologia em escala. Esse é um ponto que só aqui dá muita conversa por causa dessa questão que a gente falou dos nichos. E que quem normalmente toma a decisão está bem distante de quem opera no dia a dia. E essas empresas normalmente têm grandes, né, questões, ativos, várias subsidiárias, vários equipamentos, onde você vai fazer uma grande gestão de mudança, vai lidar com muitas pessoas na hora que você vai escalar. Então, eu destacaria esses 3 pontos em relação à gestão de mudança. Tem vários, destaco esses 3. Capacidade de convencimento ali, capacitação para tomada de decisão com relação à inovação. E posso chamar de planejamento, que aí a gente abrange... Planejamento para adotar aquela tecnologia em escala. Uhum. Perfeito. Legal. Perfeito. A gente está caminhando para as nossas últimas. Já? Passa rápido. A gente falou? Mas eu não posso deixar de perguntar, né? Você tem uma trajetória incrível, né? E por mais que a gente tenha várias... Cada um tem o seu significado do que é sucesso, né? Mas dentro do que eu considero sucesso, eu vejo tua trajetória como uma trajetória de muito sucesso,
pelo que né, o pouco que eu sei, né, eu já me sinto orgulhoso de estar próximo a você, né, como amigo, profissionalmente, e de você estar aqui. Mas eu queria que você contasse, né, dentro desse contexto que a gente está trazendo aqui, o que você acha que foi ou tem sido, né, um fator assim importante de você ter estar conseguindo escalar a si mesma, né, dentro do mundo corporativo tão feroz, né, tão desafiador. Procurando as palavras, né, Fabiano? Você começou com a palavra sucesso, né? E começou... Então, eu vou trazer um pouco, assim, dos dois olhares, assim. Primeiro, o que é sucesso para mim? Para mim, sucesso é quando uma pessoa... Para mim, um líder de sucesso é aquele que uma pessoa vira para você e fala: eu quero trabalhar com a Brunielli. Ou sai de uma conversa com você e fala: nossa, como é bom conversar com a Brunielli. Então, uma pessoa falar que é bom conversar com você, é uma pessoa falar: quero trabalhar com você, independentemente do qual seja o desafio, do tamanho desse desafio, de qual seja a pressão. Para mim, isso é sucesso. Porque quer dizer que você consegue criar um ambiente onde as pessoas confiam em você, confiam umas nas outras para enfrentar o que tiver que enfrentar. E eu acredito que isso, somado ao que para mim é muito importante para o desenvolvimento de carreira, então é isso, você realmente ser uma pessoa que cria ambientes ali de segurança, ambientes que, apesar do que for ser feito, as pessoas gostam de trabalhar com você, as pessoas gostam de conversar com você e tem confiança de: nossa, aconteceu um problemão, deixa eu lá contar rápido para a Brunielli que aconteceu, não o contrário, né? Esconder. Então, isso é muito importante para mim, isso é o que eu considero sucesso. E o outro lado do que eu acho que eu acredito, né, que me ajuda muito no meu dia a dia, é que trazendo lá na minha formação inicial como enfermeira, eu realmente penso muito e eu acredito que toda decisão que a gente toma quando a gente está no trabalho, então seja com nossos pares, nossos liderados, e o que a gente desenvolve como produto dentro do trabalho, tem que ter o objetivo fim de como que eu impacto as pessoas com isso que eu estou fazendo. Então, como eu falei, seja o meu ambiente, com as pessoas com quem eu trabalho, seja com o produto final. Então, meu produto final tem um impacto positivo ou negativo na sociedade. Se todo mundo refletisse um pouco sobre isso, alguns produtos, algumas empresas, algumas coisas, algumas inovações seriam mais aceleradas, porque você reconhece que os impactos não são tão positivos. Então, como que eu mudo para poder ir me aproximando do impacto mais positivo do que negativo? Então, essas duas coisas. Legal. Bruni, é ótimo conversar com você, então sucesso. Um outro lado dessa... A gente, de vez em quando, faz essa pergunta, mas é um outro lado dessa mesma pergunta. Falou acho que, de uma construção, né, do que é importante. Que tipo de reflexão você gostaria de provocar nos ouvintes, nos nossos ouvintes hoje? Que aí é daqui para frente, né? A minha frase da vida é que tudo pode ser melhor cuidado. Aí você vai falar: nossa, enfermeira, né? Tudo a ver. Então, assim... Não por acaso. Não por acaso. Por que essa é a minha frase da vida? É isso que eu trago, assim, que eu trago para o meu dia a dia, eu trago de reflexão. Quando você pensa que tudo pode ser melhor cuidado, eu estou falando que a forma como eu converso, como a gente estava falando, aquilo que eu faço, o produto que eu estou desenvolvendo, se eu estou na área de discovery, tudo que eu estou fazendo, eu estou pensando no fim de como eu estou cuidando de tudo que está envolvido naquilo. Todo mundo que trabalha comigo, o produto final, a cadeia daquele produto até chegar lá no consumidor final. Então, vou trazer um exemplo. A gente falou o tempo todo sobre grandes empresas, que, né, é o meio onde eu estou hoje. Tem uma característica muito forte em grandes empresas, é que o produto que ela entrega lá no final passa por várias fases de impacto. Diversas fases. Desde a produção daquilo, a distribuição e o consumo final. Então, como que eu reflito e entendo que todas essas etapas eu estou cuidando do impacto que está acontecendo para que o impacto seja mais positivo do que negativo? Essa reflexão que eu faço todos os dias, como que tudo pode ser melhor cuidado com aquilo que eu estou fazendo no dia a dia. E eu acho que isso não é só uma filosofia, não é só sobre autoconhecimento. É sobre o produto que eu desenvolvo também. Então, para mim, isso seria
uma virada de chave para todas questões sociais, geopolíticas que a gente tem com os produtos que as empresas desenvolvem. Precisamos fazer um update naquela famosa frase, né? Se melhorar... Não, se melhorar, melhora, né? Se melhorar, melhora. Com certeza. Legal. Uma das perguntas finais, eu tô ansioso por essa, porque você prometeu para mim que vai ter muitas indicações. E aí você só pode fazer indicação de mulheres. Com né? certeza. Por favor. E a gente quer que você abra esse caminho aqui. Já é uma tentativa e isso é muito significativo. Não quero entrar em nenhum ponto sobre pauta A, B ou C. Uhum. Eu quero que seja cada vez mais natural e eu espero que os espaços sejam naturais. Sobre separatividade, mas ainda é necessário, né? Trazer isso. Então, eu quero tentar trazer aqui de maneira natural. Então, vou fingir que eu não falei para você indicar só mulheres. Né? Tudo bem. Então, todas as mulheres possíveis que você puder nos indicar, cite aí algumas que você gostaria de ver aqui, que a gente convidasse, por favor. Perfeito. Não precisaria nem ter falado, né, sobre isso. Uma questão muito importante para a liderança é você reconhecer, né, pares, existem pessoas incríveis, mas com certeza todas as minhas indicações seriam, né, de mulheres. Tem muitas, depois posso passar uma lista para vocês de mulheres que seria incrível vocês entrevistarem, que com certeza vão topar vir aqui para poder fazer, rodar. Mas eu vou destacar 3, né? Aqui já, vocês sempre falam, tá gravado, para a pessoa já se sentir, mas nossa, eu vou ter que ir, né, lá para a questão. Legal. Tem a Fernanda Toffenbach, ela é uma pessoa, assim, ela é sócia na Deloitte, ela é uma mulher incrível, tem uma trajetória muito interessante, e ela já está, né, como sócia da Deloitte, é um outro olhar, né, um olhar diferente, complementar ao olhar que eu estou trazendo aqui, uma mulher negra, então uma super referência de liderança para mim. Tem a Venus, dá para poder intermediar, a Venus Kennedy, ela também é uma sócia na Deloitte, uma mulher negra, mas ela hoje mora nos Estados Unidos, ela é de lá, passou um tempo, então, assim, fez toda a carreira dela lá, passou um tempo longo aqui no Brasil, assim, uma história de super sucesso aqui no Brasil, na Deloitte Brasil, voltou para lá, então, assim, ela é uma mulher, uma pessoa incrível, uma pessoa extremamente agradável de conversar, como eu estava trazendo aqui, uma pessoa que traz uma segurança muito grande. E uma terceira indicação é a Tassira Valois, ela já é pro lado da indústria de saúde, né? Então, assim, ela trabalha muito tempo com associações, com um olhar de saúde populacional. Então, ela tem um olhar muito grande desse lado da escala, voltado para a escala de saúde. São 3 indicações de 3 mulheres que são referências para mim, como mulheres, como profissionais, como líderes, e que também têm esse olhar de escala, tanto da própria carreira quanto daquilo que elas desenvolvem. Muito bom. Demais. Show. E depois a cara lista. Legal. Show. E a nossa pergunta final. Você assistiu outros episódios, você já sabe o que vem. Tá preparado. Eu maratonei os episódios aqui. Ela tá anotando ali as respostas. Mas o que você diria hoje pro seu eu do passado, início da sua jornada profissional, executiva, como enfermeira, como corporate, onde você quiser aí voltar e falar, aqui eu tenho algo a dizer para mim do passado. Bom, tem que escolher, né, algumas coisas para poder trazer. Eu acredito que 2 coisas, vamos destacar 2 questões que eu diria ali para mim mesma, quando eu começando e com a cabeça que eu tenho hoje. Primeiro, não se sentir tão pressionada pela visão das pessoas. Então, meio corporativo, você tem líderes, você tem, né, questões para entregar, você tem diferentes perfis de liderança. Então, o não se sentir tão pressionado para se encaixar numa forma de fazer as coisas. E aí isso puxa o segundo questão, que confia no seu potencial, confia no seu coração, confia quando você percebe não é por aqui, não tá certo, vou tomar outro caminho, tomar outra decisão. Então, uma coisa para mim tá encaixada na outra. Então, não se sentir tão pressionada por se enquadrar em um perfil específico que alguma liderança ou alguma empresa exige. E o outro é como que realmente tudo que você acredita está na sua cabeça, nossa, eu acho que é por aqui, isso aqui vai dar certo.
como conseguir colocar isso em prática dentro das empresas. Essas duas coisas. Isso alivia demais a pressão que às vezes a gente sente quando a gente está caminhando aí dentro da jornada profissional. Show de bola. Muito bom. A gente sente mesmo. E é muito legal, né? E dá pra perceber o quanto na sua forma de se expressar, de se comunicar, o quanto isso tá bem resolvido e que bom. Leve. Né? E que bom. Muito bom, muito bom. Cara, só tenho a agradecer muito. Passou rápido demais, né? Muito rápido. Muito rápido. Agradecer demais seu tempo e que a gente possa ter outras oportunidades. Né? Tem muitos episódios aqui que a gente termina e a gente fala, nossa, acho que vai ter que ter o 2 ou 3. Sim. Temporada 2026 já está convidada. Né? Já vai estar em outro momento de escala e a gente conversa de novo. Obrigado. Obrigada a vocês, realmente foi um prazer. Passou muito rápido mesmo. É um tema que dá para conversar realmente sobre muitas coisas, porque tudo depende da perspectiva. Então, agradecer e estou à disposição também. Obrigada. Obrigado. Bruni. Pessoal, vocês ficaram até aqui. A gente vai deixar os contatos da Bruni. Então, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.